com muita satisfação que, após a pandemia, que nós daremos reinício à programação do programa Memórias da Medicina. Foi um programa que foi iniciado por gestões anteriores, né? Vale falar aqui a gestão do Dr. Robson Esteves e do Dr. Cristiano Menezes, que visitaram os principais, ou quase a totalidade dos serviços de ortopedia do estado de Minas Gerais. Nós sempre contamos, né, com a participação do Dr. Marcelo Sternick, e também vale mencionar aqui o Dr. Marco Antônio Viado, que participaram de todas essas gravações ao longo da história, e o objetivo é deixar gravado para a eternidade a história da fundação dos grandes serviços de ortopedia do nosso estado. Então, vou passar a palavra para o Dr. Marcelo Sternick para ele começar, então, a moderação, né, dos eventos, né, dos convidados, que aqui representam o início do serviço do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais e também da Faculdade de Medicina, que é vinculada com esse mesmo serviço. Talvez os dois começaram quase que de forma juntos, né, esse projeto. Então, doutor Marcelo. Obrigado, Túlio. Para mim é um enorme prazer estar aqui nesse programa de novo e principalmente aqui, né, serviço de tanta importância ao longo da história. E vou contar aí a história de como foi, o funcionamento do hospital, a residência do Hospital das Clínicas, que sempre foi de grande importância para a ortopedia mineira, tá? E, infelizmente, alguns expoentes do passado não estão mais aqui. Então, vocês que são ícones, né, na ortopedia mineira, que vão contar essa história toda. Então, Gustavo Alves Mendonça, aqui do meu lado, vai começar a contar como que isso começou. E existe uma, só para já dar um start aqui, tem algumas, para não ficar confuso, tem o serviço de ortopedia, né, do Hospital das Clínicas, tem o departamento, né, e vão primeiro ficar nisso, depois a gente passa para o resto. Agradecer pelo convite e a participação. Mas, como o encontro aqui se refere à história da ortopedia em Minas, que eu sei um pouquinho das coisas aqui, que a ortopedia praticamente começou com a vinda do professor Zé Henrique da América, fez o concurso para professor aqui da escola, e o ortopedia, fugiu o nome agora, rapaz, recebeu, e o professor entrou na cirurgia pediátrica, cirurgia infantil. Algum tempo depois passou para a cirurgia geral, a ortopedia, até que foi criada a departamentização na universidade. Aí, nessa época, a ortopedia pertencia à cirurgia geral. Foi criado o departamento do aparelho locomotor e o professor Zé Henrique foi o primeiro titular, chefe do departamento. Um mandato de dois anos, sem direito à recondução. Terminados os 2 anos, aí foi a briga, a discussão no departamento, quem seria o novo chefe do departamento. Aí, não sei por acaso, por que foi, por qual motivo, botaram meu nome lá. Eu era auxiliar de ensino, não era nem professor assistente nessa época. E o Filadélfio, que era o diretor da escola, aceitou como chefe do departamento. Depois, vencido o meu mandato, o professor Zé Henrique assumiu, e nós fomos substituindo. Professor, eu, até que, nas vésperas da aposentadoria compulsória do professor, numa reunião do departamento, o professor declarou aberta a sessão, talvez o Breno, o Marco Antônio, lembro disso aí. Eu falei que ele não era mais o chefe do departamento. Ah, mas por quê? Porque o senhor já aposentou. Seu requerimento de aposentadoria está pronto lá na secretaria, só o senhor assinar para a Isabel integrar.
Mas por que isso? Para não pegar a compulsória. Aí ele aceitou. Depois eu fiquei continuando no departamento, não sei o porquê, não, mas até 90, quando me aposentei. Fernando, você está o segundo, né? Como que é essa divisão que existe, o conceito do departamento, que é da UFMG, né, Departamento de Ortopedia, e o serviço, que é do Hospital das Clínicas. Para o pessoal entender como que é isso, e aí você conta também, a partir do momento que você entrou aqui, como que foi esse momento. A ortopedia, ela começou juntamente com o departamento, porque não era aqui, a ortopedia funcionava no Hospital Cruz Vermelha, e eu entrei na faculdade em 1967. Eu formei em 71 e fiz a residência aqui no Serviço de Ortopedia do Hospital das Clínicas e Baleia, que as duas residências eram irmãs. Inicialmente, a gente ficava por um tempo lá na Baleia, e o outro grupo de residentes que tinha entrado ia para o Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas tinha umas características interessantes. Naquela época, eu tenho certeza que muito poucos serviços de ortopedia de Belo Horizonte tratavam infecção óssea. E infecção óssea era o maior número de casos que a gente tinha no serviço. Nós tínhamos 4 enfermarias, 2 masculinas, 2 femininas, e dessas 4, cada uma masculina e feminina era só para casos contaminados. Isso fez a gente se envolver muito com os pacientes, porque eram pacientes prolongados. A gente tinha muita dificuldade de acesso à vaga no hospital e a gente procurava fazer lá no Hospital das Clínicas o possível que a gente pudesse fazer para os pacientes. E acredito que a gente fez muita coisa boa. Tem diversas pessoas que participaram dos serviços que já foram embora. Alguns eram do serviço, mas tinham uma atividade principalmente didática. Eles vinham, davam aula e iam embora. Outros não, outros participavam do serviço, operavam, tinha o dia de cirurgia. E eu acho importante chamar a atenção aqui para o nome do Dr. Mauri Alves de Azevedo, que foi um pioneiro, tanto na estruturação da residência de ortopedia, como da residência do Hospital das Clínicas, que ele saiu da chefia da residência de ortopedia e foi chefiar a residência geral. Para as pessoas que não sabem, né, doutor Mauri foi cirurgião de mão, né? Cirurgião de mão. Ele passou a ser cirurgião de mão, porque ele era um cirurgião geral muito bom. Fernando, né? Não, cirurgia de coluna. Eu aprendi muito. Eu aprendi muito coluna com o Luiz Garcia, que era médico do hospital, mas trabalhava como se fosse docente. E a cirurgia de quadril, aprendi muito com o Sérgio Drummond, que tinha chegado dos Estados Unidos, da Europa, da Inglaterra, e trouxe essa novidade para nós. Então, durante o tempo que eu trabalhei no serviço, eu não era um especialista em área nenhuma, eu era o tapa-buraco. O professor Fernando era bom em coluna,
em quadril, em joelho, em pé, em mão. Então, na verdade, tumor era uma pessoa de uma habilidade e assim, de uma destreza cirúrgica invejáveis e que nos marcou muito. A mim, pessoalmente, eu repito e gosto de repetir sempre que ele foi uma pessoa de importância fundamental na minha formação. Especialista em ortopedia, né? Especialista em ortopedia. Fernando, citou o Mauri. Além do Mauri, mais alguém ao longo da história que você acha que é importante que mencione? Eu acho que é importante a gente lembrar também do Grossi, que ele ocupava o maior tempo dele no hospital Sara Kubitschek, mas ele vinha toda quarta-feira, tinha um caso na escala para ele era muito cortês com os residentes, e foi uma pessoa também que fez uma grande falta no serviço. Eu fui contratado após a morte dele, ele morreu em setembro de 72, um acidente de carro. Eu fui contratado como professor substituto e passei depois a professor pela escala. Cheguei a fazer o mestrado em Ribeirão Preto, que é uma coisa também que isso eu acho que eu tive uma participação importante, porque no serviço o professor ele valorizava mais o residente fazer um curso do exterior do que fazer o doutorado e o mestrado, que eram acadêmicos, né? Eu fui, depois carreguei alguns outros aí para trás também, e hoje, graças a Deus, o departamento está todo com docentes com titulação, né? Beleza, parabéns. César, falar da ortopedia pediátrica. Sempre teve uma relação muito próxima entre o HC e o Hospital da Baleia. Tá? O professor era chefe dos dois, né? Então, residência integrada, etc. Conta essa história para a gente, o GAM pode ajudar também. Não, claro que ele pode. Mas é difícil falar aqui com essa plateia que está aqui, né? Inclusive o professor está de olho na gente lá. Ó. Mas eu queria complementar alguma coisa que o Gustavo falou e o Fernando também. Não porque eu sou intrometido, mas eu tive a chance de ficar com o livro de atas do hospital, na época em que houve a mudança do hospital, das clínicas, aqui para a faculdade. Os dois eram dirigidos pelo professor, mas faziam parte de uma mesma estrutura. Numa determinada fase, que eu não sei qual, mas foi quando o professor teve um aborrecimento muito grande, que eles resolveram separar o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. E o Hospital das Clínicas passou a ser uma unidade da universidade, como era uma unidade da Faculdade de Medicina, como era uma unidade também independente. Ali, então, é que houve a mudança e parece que começou a haver essa tendência de ir para o departamento. E nesse livro de atas que eu tenho, o serviço mesmo de ortopedia começou antes e funcionava no Hospital da Cruz Vermelha, onde, como estudante, eu tive a oportunidade de ter aulas lá ainda, em 72 e 73, alguma coisa assim. E nessa mudança, quando houve, então, o serviço e formaram o departamento da faculdade, é que houve essa mudança e que sobrou esse livro lá, que estava lá para jogar fora. Eu falei, não, vou levar esse livro aqui. E ele está guardado lá em casa até hoje. E na primeira reunião, que era a reunião do departamento, o professor que foi nomeado pela universidade para ser o chefe do departamento, participaram dessa reunião o professor Zé Henrique, o Dr. Luiz Garcia Pedrosa, o Dr. Mário Aurélio Pires, que parece que é quem dá o nome a essa sala, o Dr. Geraldo Gama, o Dr. Zé Márcio, o Dr. Wagner Nascimento, o Dr. Grossi, Carlos Alberto Grossi. Acho que foram esses. Todos já não estão mais aqui. Depois, o que eu acho interessante é que nas atas que sobrevieram, não tem anotação de
quando o Gustavo entrou, quando o Fernando entrou, quando eu, quando o Breno, de repente aparecia lá numa data daquela reunião o nome de alguns que já estavam lá. Então, como houve essa divisão, é que passou a ter o departamento aqui na escola e abandonou-se lá o Hospital das Clínicas, que para nós era essencial, porque o 12º andar era todo da ortopedia. Então, você tinha secretária, você tinha sala de reunião, nós tínhamos uma sala enorme de reunião só do 12º andar. E o centro cirúrgico, lá no Hospital das Clínicas, cada andar tinha um centro cirúrgico daquela unidade. Então, nós tínhamos o centro cirúrgico da ortopedia, com 4 salas, e com funcionamento próprio. Quer dizer, nós mesmos fazíamos a nossa escala, nós mesmos internávamos os doentes, nós mesmos fazíamos tudo. E aí, essas mudanças que vieram aí, começou a atrapalhar um bocado do nosso funcionamento. E aí, a residência era a mesma, né, do serviço do Hospital das Clínicas e da Baleia. O professor, quando veio dos Estados Unidos, ele passou a morar na Baleia, numa casa que tinha lá. A casa que depois virou acima da casa dos escoteiros. E o professor passou a morar lá. Um episódio interessante nessa história é que foi contado pelo professor. O Mário Aurélio Pires era meu vizinho. E o Mário ligou para o professor pedindo para ele atender lá na Baleia, e o filho dele estava com um braço quebrado. E foram os dois atender, o filho do Mário. Atenderam, puseram o gesso, o menino foi para casa. Ele também chegou em casa, o professor e o Mário Aurélio conversando e tratando do menino. Quando chegou em casa, o menino falou assim: ô pai, o braço que está doendo é o outro. Isso quem me contou foi o professor. Então, foi um período muito legal essa parte do Hospital das Clínicas funcionando lá, o 12º andar só nosso, nós fazíamos tudo, nós resolvíamos tudo. E depois, então, veio, muitos de nós ficamos no Hospital das Clínicas e aqui na faculdade. E muitos passaram a ficar só no Hospital das Clínicas ou só na faculdade. E essa parte da ortopedia infantil, não existia isso na época, todo mundo tinha que fazer tudo, mas o Gustavo e nós dois gostávamos muito da parte de infantil, né? Mesmo porque eu sempre falei, quando eu estava na faculdade, que eu jamais ia trabalhar com criança. E quis a vida que, no meu primeiro estágio, foi o Hospital da Baleia com ortopedia infantil, e nunca mais eu saí de lá. Então, o Gustavo atendia lá na Baleia, eu também, e aqui no Hospital das Clínicas, até que quando começaram a fazer essa subdivisão de subespecialidades, cada um foi para uma aula, nós começamos a selecionar o nosso ambulatório de aulas e tudo, atendendo mais crianças, e daí que veio. O Gustavo, nessa época, teve a oportunidade de ser chefe. Ele falou que nunca foi chefe, mas eu achei que ele era. Eu falei com o Gustavo: eu não quero atender mais adulto, não, eu quero atender só criança. O Gustavo disse: faz isso mesmo. Criar, por assim dizer, né, a ortopedia pediátrica no Hospital das Clínicas, e eu sempre falava com ele: espera um pouco, que nós não temos lugar, não temos ambulatório de enfermaria para criança. E ele foi insistindo até que conseguiu fazer. Foi mesmo. E daí o começo ficou na minha cabeça mais ou menos como esse. E agora eu tenho essa comprovação. E até agora eu não sei o que eu faço com esse livro. Ele está lá em casa. Ele está lá em casa. Só mais um detalhe. E não se sabe por quê que a reumatologia veio para a ortopedia. Aí eu fui vendo lá está escrito. Na realidade, foi porque a reumatologia não tinha número suficiente para ser uma disciplina. Então, eles deveriam fazer parte da clínica médica. Mas o Geraldo Gama era muito amigo do professor. O Geraldo Gama era o chefe da reumatologia. E eles fizeram um acordo entre eles para a reumatologia ficar na ortopedia. Então, ficou. Não sei se hoje ainda é assim. E aí, depois veio um concurso do Paulo Madureira. Tem um detalhe aí. Segundo as más línguas, a reumatologia saiu da clínica médica porque não tinha espaço para ela. É, isso mesmo, isso está escrito na ata, que foi falta de espaço. Mas eles não tinham um número suficiente para ser uma disciplina. Né? E, na realidade, eles deviam pertencer ao departamento de clínica médica. Né?
E a história do Paulo Madureira? O Paulo Madureira, ele fez um concurso. Acho que eu não quero falar quem era o outro candidato, não. E ele apresentou uma tese em alemão. Pode falar, quem Acho que foi o Márcio Ibrahim. E entrou o Paulo Madureira. E aí nós estamos aí até hoje. Breno, continua, só um minutinho. César, essas mudanças que você falou de começar especialidade, foi mais ou menos quando? O primeiro simpósio brasileiro de ortopedia pediátrica, vieram diversos estrangeiros para cá, e depois vieram para Belo Horizonte por apadrinhamento de um amigo do professor, mas inimigo de muitos, que era o Campos da Paz. E ali, se não me engano, foi para o lado de 80, 81, alguma coisa. Não, 81 foi a reunião já para nós fazermos um encontro de ex-residentes. Mas foi por aí. Breno, continua a história. Eu vou tentar esclarecer um tema que é muito confuso sobre serviço e departamento. Departamento está ligado à faculdade. Então, é departamento do aparelho locomotor. Então, o departamento do aparelho locomotor abriga ortopedistas e reumatologistas. O departamento está voltado à graduação, é ministrar aulas. O departamento não tem nada a ver com o serviço. Como vários colegas do departamento atuavam no serviço, o serviço está ligado ao Hospital das Clínicas e relativo à parte assistencial. Então, consulta, cirurgia e tal é serviço. Nós tínhamos colegas que eram, ainda temos colegas que eram ligados somente ao Hospital das Clínicas. Não sei quantos, mas esses aí, a atividades dele é no Hospital das Clínicas. Não tem nada com a graduação. Certo? Agora, a residência, tanto os professores como os médicos do Hospital das Clínicas tinham atividade com os residentes. Quando eu fiz a residência, eram só 2 anos. E a gente fazia 6 meses, tanto o R1 como o R2. A gente fazia 6 meses de ortopedia infantil e 6 meses de ortopedia de adulto. Depois, começamos a fazer a traumatologia, no João 23. E quando eu estava coordenando a residência, nós passamos, sob a orientação da própria SBOT, a SBOT já estava exigindo que os serviços fizessem os 3 anos. Inclusive, ela estava ameaçando de não aceitar mais só 2 anos. Aí nós conseguimos passar por os 3 anos e aí deu mais oportunidade para a gente fazer estágio em outros serviços. Inclusive, o Madre Teresa, nessa época, entrou também. Ainda participa, ainda até hoje. Pois é. Sei que teve o Galba Veloso também, uma época participou, a parte de trauma, etc. Então, é isso. Serviço, Hospital das Clínicas. Departamento, Faculdade de Medicina. Posso complementar alguma coisa? E nesses estágios, nossa, você lembra dessa... Gustavo lembra, você também deve lembrar.
você participou. Tinha um estágio obrigatório no CTI. O Mauri era o chefe-geral da residência, Mauri Alves de Azevedo, e nós tínhamos 2 anos de residência. E desses 2 anos de residência, 2 meses nós passávamos no CTI, obrigatório. E quando chegou a minha vez, eu detestava aquilo com toda a força. Aí eu fui pedir ao professor Mário Lopes para não ir, que era o chefe do CTI. E ele falou assim, você já esteve aqui? Eu falei, não. Então você não pode dizer que não gosta. Então você vai ficar aqui. Eu fiquei. Aí no final de 1 mês, eu voltei para o professor Mário e falei com ele que eu não gostava, do mesmo jeito. Ele falou assim, não, agora você pode ir embora. E aí eu ia voltar, e o Mauri, nós tínhamos uma certa atrito, né? Ele então falou que eu não ia ficar na residência mais. Aí eu saí e fui direto na casa do professor. Daí nasceu o estágio do Sara Kubitschek, que passou a ser um estágio oficial da residência nossa, que você tinha que ficar 3 meses no Sara Kubitschek de Brasília. E o professor falou assim, você vai para Brasília? Eu falei, amanhã. Aí eu fui ficar lá 2 meses com o Campo da Paz. Marco Antônio, você já pegou uma fase, você está aqui tem muitos anos, né? Mas você já pegou essa fase sua de chefia, já mais recente um pouco. E que você contasse isso, acho que você pegou, foi mais ou menos quando teve também encampou o Risoleta, não foi? Você foi na sua gestão, não foi? Não, foi bem antes. Então conta aí. Na verdade, eu entrei na faculdade em 1986, por um concurso público, e nessa época havia essa divisão, e era muito claro em mim o problema do departamento do serviço. No fundo, nós todos fomos criados para odiar o departamento e amar o serviço, né? Então, eu me dedicava muito à residência. Num determinado momento, eu atendia 3 ou 4 ambulatórios por semana e não me preocupava muito com a aula, não. Eu queria operar e atender, enfim. Mas, então, em 86, eu aqui comecei a participar mais, e aí o Breno se tornou o chefe do serviço. Ele era o coordenador da residência, e mais ou menos em 1989 ele se tornou chefe do serviço e eu passei a ser o coordenador da residência. Em mais ou menos 91, o Breno falou, olha, eu não quero ser mais chefe do serviço. E aí consultaram o César, o Antônio César, e ninguém queria. Então eu, com 34 anos, mais ou menos, eu virei o chefe do serviço e era o chefe dessas pessoinhas aqui. Que era uma coisa extremamente difícil para uma pessoa nova que havia sido formada por eles, né? Mas o tempo foi passando, então isso eu estou falando de 1991, então é muito tempo. E, num determinado momento, o Breno também falou, eu não quero saber da residência mais. E aí não tinha nem quem coordenasse a residência e nem quem fizesse o serviço. Então, no final, eu acumulei os 2 cargos. Eu era o coordenador e o Cezão lembra disso. Era um tempo conturbado, difícil. Mas aí nós fomos conseguindo, ao longo do tempo, conseguir voluntários, ex-egressos do serviço, e os voluntários vieram. Então, num determinado momento, nós criamos um serviço muito forte aqui. Então, eu vou esquecer alguns, mas eu vou falar. O Wagner Vieira trabalhou, o Wagner Lemos trabalhou, o Lúcio Biondi, o Euler Guedes, o Leandro Vaz, o Edson Barreto, muita gente. E nós tínhamos todas as subespecialidades. E então o serviço... E todos ex-residentes daqui. Todos ex-residentes. O Jefferson Leal, era muita gente. E nós tínhamos... Eu esqueci alguns, porque era muita gente, e o serviço começou a crescer novamente. E aí as pessoas foram aposentando. Aí o Breno aposentou, o César aposentou, o Fernando já tinha saído. E aí, de repente, ficou eu lá. O Gustavo não, o Gustavo continuou muito tempo, né? Mais de todos, não foi, Gã? E aí a gente continuava. Eu vou contar uma história que, num determinado momento, isso talvez seja um registro histórico.
Dr. Gustavo Mendonça era a pessoa que fazia Ilizarov no Hospital das Clínicas. Era o especialista em fixador externo. Você lembra disso, Gã? Então, a gente foi levando a residência e sempre com aquela briga, assim, o departamento, o serviço, e a gente detestava tudo que a gente fazia, ao invés de citar o departamento, a gente citava o Hospital das Clínicas. Mas aí a vida continuou e veio chegando até hoje. O hospital foi vivendo crises enormes e foi piorando, então, de repente, esses voluntários foram obrigados a parar de trabalhar, e que, se já era uma coisa ruim que o César citou, que era o hospital separou da Faculdade de Medicina, agora ele separou da universidade, então ele é hoje o hospital da EBSER, que é um órgão do governo, então ele é muito mais ligado hoje ao Ministério da Saúde, que é o Ministério da Educação, que foi a vida inteira, os hospitais universitários eram assim. Então isso tudo veio piorando e as coisas foram acontecendo de forma difícil. Mas hoje existem médicos também, mas todos agora são concursados, médicos dessa EBSER, e tem os professores, que, infelizmente, eles atuam muito pouco. Hoje eles se dedicam mais ao departamento que ao serviço. E como a peteca não pode cair, enquanto ela está no ar, eu estou lá ajudando a segurar, mas eu fico cutucando algumas pessoas mais novas aí para ver se assumem, né? Porque vai ter um momento que eu tenho que deixar a peteca também. Mas a história é muito legal e, assim, eu fiz disso aqui uma parte da minha vida. Eu acho que assim, tudo que eu construí, que consegui, eu acho que o hospital estava atrás das coisas que eu consegui, e eu sou muito grato a ele e a todos que estão presentes aqui, e outros mais que, infelizmente, não podem estar presentes, porque já foram, mas todos eles tiveram uma participação grande demais e me ajudaram muito a ter coragem para falar: eu não posso deixar essa coisa morrer. Isso é que me deu força e me dá até hoje para ficar lutando aí, né? Quebrando 1000 pontas de faca, porque se naquela época era difícil, vocês não imaginam o que é hoje. Mas só complementar isso aí, da parte da pediatria... Fazer não pode ir, mas é uma mais velho. interazinha aqui só. O Breno separou muito bem o departamento e o serviço, mas não mencionou que muitos dos professores do departamento eram titulares no serviço, né? E outra coisa... Infelizmente, não é o que acontece hoje, sabe? Né? Outra coisa é o seguinte, voltando aos que já foram, tem um que não foi mencionado aí, foi dos primeiros que desapareceu, o Lalau, Stanilau de Moraes. Lalau não está na ata, por isso que eu não falei. Ele abandonou a ortopedia. Figuraça. Foi ser fazendeiro lá em Conceição, né? Depois não sei mais notícia dele. Não sei. Ele está vivo. Está vivo ainda. Está vivo, está com 90 e tantos anos. Tá? Não sei se valeria a pena mencionar aqui também, que nós tivemos alguns colegas como professores temporários, né? Nós tivemos o Fernando Lopes, né? E o Gilberto Braga, que tiveram contato ainda com o professor vivo. Eles ficaram... Pode esquecer do Gilberto Denosiro também. Não, essa falta foi grave. O Fernando Lopes concorreu com você no concurso. Foi, exatamente. Eu entrei como professor e ele ficou de tipo substituto, alguma coisa assim. César ia falar alguma coisa. Mas que na ortopedia infantil foi legal, porque o Gustavo me ensinou. Eu ensinei para o Túlio. O Túlio ensinou para o Davi. E é o Davi que está no ambulatório até hoje. E todos nós passamos aqui. E ficamos aqui até sair. E o Davi, não sei quando que ele está decidindo a vida dele. A Salas Clínicas sempre teve uma relação direta com a SBOT, né? Não só com possível gerenciado, mas
César foi presidente da Por sua culpa. SBOP. Hã? Por sua culpa? Por minha culpa, não. O seu merecimento. Marco Antônio foi várias comissões da SBOT, foi presidente da SBOT, mas isso, antes começou, eu não sei se alguém aqui participou desse processo, o professor Henrique foi presidente da SBOT e organizou o Congresso Brasileiro de Ortopedia, que já foi falado em outros programas, foi um marco na mudança dos Congressos Brasileiros de Ortopedia, se não me engano, em 60 e muito, 69, e tinha até um cartaz, era um passo além, uma coisa assim, e tal, e teve essa mudança. Eu não sei se alguém aqui participou disso, mas já podia falar. Mas eu queria que, principalmente vocês dois, né, se eu estiver esquecendo algum sobre isso, corrijam. Sobre essa experiência suas diretamente com a SBOT. O César na SBOP, Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica, e o Marco Antônio na SBOT e suas diversas comissões. Você é sombra até hoje, né, Marco? Tem uma história dessa época que parece que foi junto com a Revista Brasileira de Ortopedia, e que fizeram uma reunião lá em São Paulo, e o professor gostava de falar que ia chegar o dia que, para nós irmos a São Paulo, nós íamos ter que tirar visto. Então, diz ele que ele estava numa mesa de reuniões e pediram para o pessoal se apresentar, e ele não conhecia alguns, porque não eram todos os chefes de serviço que estavam lá. E aí falou primeiro, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro, sou aquilo outro, sou aquilo outro, e cada um falava o tanto que queria sobre o que ele era. Chegou a vez dele e falou assim, e o senhor? Não, eu sou o Zé, lá de Belo Horizonte. E ficou por aí a história do professor. Né? O que você achou da... Pode falar. Lembrei agora o nome do preceptor da ortopedia, Davi Rabelo. Acho que ele que foi antes do professor, ou não? É? Ele foi antes do professor, né? Ele que acolheu o professor. É isso aí. Na América. E sobre essa experiência sua com o presidente da SBOP? Quando eu fui presidente da SBOP, primeiro, eu sempre neguei para mim mesmo essa parte política. Eu detesto isso, né? Até que o Marcelo e o Wagner Nogueira chegaram lá num encontro professor. E o Jorge Borges, hein? parecido. O Jorge Borges. Exatamente. O Jorge lá do Rio Grande do Sul, não, é você que vai ser. Daí eu virei presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica. Foi muito legal, mas durante a minha gestação, vamos dizer assim, eu vivi uma época de muita briga, né? Principalmente entre os serviços de São Paulo, eles brigando entre eles. E você tinha que apaziguar aquilo. Até que um dia que encheu minha paciente, eu chamei os dois que estavam brigando, um e uma. E eu falei assim, ó, você falou isso dele, ele falou isso de você, não sei o quê. Você resolve isso aqui, para de encher a paciência de todo mundo. E parece que resolveu, mas foi assim que o negócio funcionou. Igual aqueles negócios de menino brigando, você coloca um abraçado pro outro. Não tinha que você tinha que ficar apartando briga o tempo inteiro. Marco, a SBOT. Eu tive uma história muito legal na SBOT, porque eu comecei aqui na Regional de Minas, então em 99, 2000 fui presidente aqui da Regional. Depois eu fui na Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, cheguei a ser presidente em 2003, 2004. Aí depois eles me convidaram para a SET, que organiza o título de especialista. Eu cheguei a presidente, depois a SEC. Aí uma hora eu falava, agora é a única chance, é a única coisa que eu tenho que ser presidente da SBOT. E aí em 2015. Mas muito pior do que o César, porque tudo envolve brigas entre Rio e São Paulo e o resto a gente fica meio à parte, né? E a gente tem que meio que ir no meio dessa confusão toda, igual você falou, botando panos quentes. Mas eu assumi numa quinta-feira, e no domingo anterior à quinta-feira, o Fantástico resolve fazer uma reportagem sobre a máfia das próteses. E isso caiu uma bomba dentro do serviço de ortopedia, e culminou com a minha participação em 2 CPIs. Então eu sei o que é um circo armado de uma CPI, aquilo que a gente vê na televisão. E então é uma CPI na Câmara e uma CPI no Senado. O relator da Câmara é o Fufuca, que hoje é o ministro do Lula. Então imaginam o nível que era. E no Senado era o Magno Malta, o presidente, e
aquele que é lá de Pernambuco, do PT, um senador, que eu me esqueci o nome dele agora. Então, era uma baixaria, uma coisa tão ridícula, e foi uma tensão tão grande, e as pessoas, para tentar me acalmar, diziam assim, olha, você pode ir para uma CPI e sair preso de lá. Então, você já ia tremendo assim, né? Mas, na verdade, eu tinha ido mais representando a classe, foi até uma experiência muito boa. Mas ficar à frente da SBOT é uma coisa assim, absurda, é uma tensão enorme, viagens mil, no final você não aguenta mais. E tinha o serviço aqui, que você tinha que continuar o serviço do Hospital das Clínicas e também o meu consultório, que eu vivo disso. Então foram anos, porque a gente entra como segundo vice, primeiro vice, presidente, são 3 anos que você fica feito louco de viagem, de reunião e tudo. Mas eu acho que, no fundo, se a gente for ver, vale a pena assim, ter a experiência de ter vivido uma coisa tão bacana. Eu acho que eu não sei se eu diria eu faria novamente, mas eu acho que foi uma experiência muito válida. Os residentes, ao longo da história aqui das salas clínicas, eles foram alunos da UFMG, né? Boa parte deles. Os preceptores foram residentes, né? E tem um monte de residentes que são também ícones aí nas suas subespecialidades. Eu queria que vocês comentassem, né? Alguns já aposentaram já com o tempo, outros estão muito nativos, como você. Como vocês viram essa mudança da residência ao longo dos anos? A mudança muito mais dos residentes do que da residência. Vocês viveram isso há 60, 50 anos atrás, 40 anos atrás, e hoje. Como é que vocês foram notando isso? Eu posso só contar um caso um pouquinho antes. Eu fiz o meu internato no último ano da faculdade, que você falou, eu me lembrei disso. Eu sou egresso aqui da faculdade. O internato de ortopedia. Então eu tomei um amor absurdo pela ortopedia do HC, com o Fernando, com o Cezão, com o Gilberto Denosílio, que nessa época ele era ativo, o próprio professor, o Breno. E aí eu tinha que fazer a prova de residência. Eu falava, eu quero o Hospital das Clínicas. Só que o Hospital das Clínicas, a prova era a última. Então eu fui fazer prova. Eram 3 serviços aqui em Belo Horizonte. Felício Roxo, o Sara Kubitschek e aqui. Eu fiz no Felício Roxo primeiro. Aí eu passei. Aí eles disseram para mim, você tem que responder, ou você fica aqui, ou então fala que não. Então, falando um pouco sobre geração, os residentes de hoje diriam, eu fico aqui, sim, senhor. Mas eu disse, não. Aí tá. Então, me tiraram da lista. O Sérgio Drummond foi o outro do Sara Kubitschek. Você tem que falar onde você vai ficar. Falei, não, eu quero o Hospital das Clínicas. Aí eu fui conversar com o Fernando, ele não vai lembrar disso. Ele falou, mas você pode se ferrar, porque se você não passar no provão, você não entra, né? Mas, enfim, então eu acho que assim, a gente ficando aqui, a gente cria uma adoração pelo serviço. Isso pelo menos era na minha época. Eu não sei se hoje porque os alunos mudaram, os residentes mudaram, e eu acho que é isso aí que, agora, continuando a sua pergunta, para eles falarem. Breno, você achou que mudou em termos de gerações? Como que era considerada residência com o passar do tempo? O que você achou dessa? O que você acha? Eu acho que, sem dúvida, sabe? Para você ter uma ideia, quando eu fiz residência, e durante um bom período que a gente organizava os testes e tal, a gente evitava o residente casado, sabe? Então, se o residente fosse casado, ele já estava praticamente eliminado, sabe? E todo serviço era assim, né? Durante a nossa participação nisso, que nós começamos a admitir residente casado. Eu acho que o primeiro residente casado foi o Wagner Nogueira. Você? Foi você? Eu casei com 6 meses de R1. Pois é, mas foi uma das coisas que o Maurino gostava. Você, quando fez o concurso, você não era casado.
Quando eu prestei o concurso, eu estava noivo. Pois é, mas... Aí eu fui examinado pelo professor e pelo Mauri. Que a gente sabia que o Estado Civil casado, eu acho que o primeiro residente foi o Wagner. Foi o Wagner Nogueira. E depois disso, o Wagner fez uma residência, foi um residente excelente. Foi o nosso primeiro R3, que foi com o Wagner que nós conseguimos fazer os 3 anos. O Wagner, mas a Graça não fez o R3. A Graça não fez o R3. Acho que ela não fez nenhum concurso. O que ele deveria fazer era o Gustavo Mata Machado, que foi para a Inglaterra e fez o R3 lá. Mas então eu acho que mudou demais, sabe? O residente antigamente ele tinha mais compromisso, sabe? Ele tinha mais participação. Hoje um negócio ficou muito CLT, tá? Direitos, tá? E deveres, tá? Eu acho que eles ficam mais com o direito e os deveres mesmo para o segundo plano. O que eu vejo, só corrigindo, eu casei com 6 meses de residência. Mas quando eu fui fazer a entrevista para ser admitido, era o professor e o Mauri examinando. E o Mauri viu a minha aliança e falou assim, como que você vai fazer a residência? Você já está noivo? Você pode casar? De como que você vai viver? O salário na época aqui era 1 salário mínimo. E aí eu falei assim, professor, você vai me desculpar, mas a minha mesada é muito maior que o salário do hospital. Aí o Mauri fechou a cara e o professor começou a rir. Eu acho que eu passei na residência, foi nessa resposta. Mas, num das atas lá, foi proposta pelo departamento que se mudasse o nome de residência para curso de especialização. E aí a história vem de que a residência, o nome residência, era porque o residente praticamente morava no hospital. Por exemplo, quando eu fui fazer o R2, eram 5 residentes que saíram e o Mauri deixou entrar só 2. E já dividia residente para Baleia, para o pronto-socorro e aqui nas clínicas. Então, nós ficamos 2 aqui na clínica. Durante 6 meses eu dei plantão dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Quer dizer, hoje seria inadmissível. E eles não fazem mais o termo residência. Eu acho que o termo residência tinha que ser abandonado. Tem que ser outro. Não pode ser residência, porque eles não vivem o hospital. Eles não convivem com os problemas. Por exemplo, onde é que vem esse medicamento? O que é que faz com isso? Não tem nada disso. O Gilberto Denosino fala que é assim, 5 horas ele está com a picareta, ele deixa ela cair, pula o doente e vai embora. Quer dizer, não é bem assim, mas se você imaginar, o compromisso que o Breno está falando, hoje não existe mais. Eu ainda tenho a oportunidade de ser o coordenador do R4 de ortopedia infantil lá no Hospital Ortopédico. Mas mesmo a formação é muito esquisito. É muito esquisito. E tinha um professor aqui na faculdade que ele falava que o sistema era um sistema de muletas sucessivas, que quem estava no primeiro ano não sabia nada, aprendia o que estava no científico. Eu tenho um neto nas ciências médicas que no primeiro ano ele tinha aula de português. Depois foi assim sucessivamente. Aí o Hospital das Clínicas era um hospital de estudantes, depois ele passou a ser um hospital de residência, através da muleta sucessiva, que a pessoa forma, não tem condição de executar algum tipo de serviço, então vai se fazer a residência. E eles vêm completamente despreparados, mesmo o R4. Então, acho que tinha que mudar. Esse tema residência tinha que ser abandonado, tem que ser outra coisa. Fernando, o que você acha, ao longo dos anos, como é que foi ficando o ensino, como que tem essa relação da ortopedia em relação à graduação, pós, etc. Eu não tive grandes problemas com os residentes, não. Embora eu tenha impedido alguns de fazer o concurso da SBOT, porque eles não tinham preparado direito. Ter o TAC em Garoto. Zé Felício. Hoje eles são ortopedistas, eles trabalham bem, mas eu acho que foi até um ensino para eles.
O período que eu tive como preceptor, né, responsável pela residência, eu sempre fui muito amigo dos residentes. Amigo de contar problemas, de sentar no bar e beber cerveja. Porque hoje se fala de mentor, né? E bebia cerveja, mas 7 horas eu estava lá dentro do bloco cirúrgico para poder operar. Posso te interromper um pouquinho, só para contar? Pode. Era isso. A gente saía para beber, bebia aquela farra, o Fernando também. Às 7 horas da manhã, ele estava sentado lá na porta do bloco cirúrgico, e a gente chegava às 7h15, ele olhava assim com aquela cara assim para... Eu passei a fazer o seguinte, eu tinha a escala cirúrgica, os residentes viam o que ia ter no dia, e eu chegava e fazia 3 ou 4 perguntas sobre o procedimento que ia ser feito. Quem tirasse a melhor nota, operava. Então, muitas vezes eu deixei R3 instrumentando e deixei o R1, pelo menos fazendo o acesso. E nunca tive problema grande com o residente, não. Eu acho que o César tem razão, que tudo na vida muda, né? Tem que mudar um pouco esse conceito de residência, ou achar um nome mais adequado para isso. Fernando, eu vou lembrar uma história. Quem vê nessa calma aí... Eu me lembro bem, eu era R1 e tinha entrado com até já faleceu, o Arísio. E o Arísio, ele sempre foi uma pessoa trabalhava muito, ele gostava muito de dinheiro, então ele dava plantão no Socorro, não é Socorro, não, é um SOS, na Avenida Amazonas. O Arizinho ou o Arizão? O Arizão. Aí nós estávamos operando com o Mauri lá no bloco do 12º andar, e tinha uma porta lá na frente, assim, o Fernando chegou lá assim com a voz tranquila. Arísio! Aí o Arísio, ele tinha um óculos assim, chegou lá e falou: pode sair da cirurgia que você está de plantão lá no SOS, vocês estão te chamando lá. O Arizão estava com a mão assim, começou a tremer, o óculos dele caiu. Você lembra disso? Com aquele rapaz lá de Teoflotone, também teve. Tião? Não, Tião, não. Aquele altão que era... Roberto Schiffner. Também eu falei, ó, estamos te chamando lá no SOS. Um caso desse aí, o Mauri me chamou e ao Zé Regis falou: vocês dois são responsáveis pelo Roberto Schiffner. Se ele fizer alguma coisa errada, vocês é que vão pagar. Que isso, Mauri? E o Roberto Schiffner também dá plantão em todo lugar. O Fernando era um preceptor, isso que ele falou aí está correto, mas ele era muito enérgico, muito rígido e cobrava demais da gente, sabe? E residente, você sabe, dá aquelas escapulidas e tal. E ele não gostava da gente trabalhar no pronto-socorro, né? Ele achava que a residência era no Hospital das Clínicas, negócio de pronto-socorro é outras coisas. Mas aí a gente trabalhava, às vezes até ele, na época, dava plantão lá no pronto-socorro. E a gente trabalhava com colegas das clínicas mesmo, que davam plantão lá. Tiago Jacques e outros. Né? Depois, quando a gente coordenou e tal, aí o negócio passou a ficar mais light, sabe? Eu mesmo levava muitos residentes para trabalhar comigo lá. Eu dava plantão lá, César também dava, e a gente levava, às vezes, acadêmicos, ou mesmo residente, para ajudar a gente lá. Gustavo, deu muito essa turma aqui na Baleia. Qual que é a sua experiência em relação a isso? Bom, a primeira coisa é o seguinte, como dizia o professor Zé Henrique, eu sou sobrevivente. Então, foi a primeira turma, aliás, a última turma que não fez prova da SBOT.
E com relação à residência, na minha época, o residente visava o aprendizado, né? Hoje não, hoje aprendizado é coisa secundária. Então, a mudança que houve, eu estou aposentado da universidade desde 1990, então, residência nas clínicas, não tenho notícia nenhuma da baleia, é aquele negócio. Tem residente que quer aprender e residente que está lá para pegar essa... Vocês que trabalham com residência também, pergunta para o residente no primeiro dia o que significa ortopedia. A maioria deles não sabe. Eu acho que faz parte da geração, essa geração nova, ser muito inconstante. Então, a primeira coisa que acontece, a primeira dificuldade faz a pessoa desistir. E, na verdade, eles não sabem o que querem. Porque vocês todos sabiam que nós queremos ortopedia. Então, o cara, às vezes, ele tem dúvida entre dermatologia e ortopedia e entra na residência de ortopedia. Aí, de repente, ele fala, não, eu quero é dermato. Eu já tive caso de dermato, otorrino, psiquiatria. Quer dizer, imagina, psiquiatria e ortopedia é muito distante. Mas, então, eu acho que é a geração. E isso não tem jeito. Eles são assim, quer dizer... O conhecimento deles é muito mais amplo do que o nosso, porque eles têm a internet olhando o tempo todo no celular, mas é muito mais superficial também. Então a gente era obrigado a decorar pé de livro, porque tinha uns preceptores que eram um pouco bravos, né, Breno? Que cobravam da gente, a gente tinha que saber. Então isso fazia com que você estudasse. Agora, lá não, você perguntou uma coisa, o cara, não sei não, mas daí a pouco ele chega, não, o que você me perguntou é isso. É isso mesmo, mas ele olhou lá. Então ele sabe por 10 minutos e esquece depois e tanto faz. Então acho que essa é a diferença e isso vai ser pior cada vez mais, infelizmente. Agora, voltando ao assunto antigo aí com relação ao Fernando, o que o Fernando fez de orientação em tese de trabalho de residentes, é um negócio louvável. Né? E que muita gente desprezava. Para trabalho, faz para lá, né? E orientar. Tudo do ponto de vista psíquico, correção portuguesa, tudo isso aí, né? Apresentação, o significado daquilo. Essa ajuda que ele deu ao residente foi muito importante. Vou falar um negócio antes de você. Isso tudo que o Fernando fez, depois que ele já tinha aposentado aqui, ele foi convidado pelo Gilberto Braga, que chefiava lá o Amélia Lins, para orientar os trabalhos dos residentes. Então, o Fernando passou a ser contratado pela FEMIG para trabalhar orientando os residentes de ortopedia. E o Fernando não precisa de falar a dedicação que ele sempre deu por tudo que ele fez. E o agradecimento que a FEMIG fez a ele foi muito legal, muito. Roubaram a máquina digital, que era a máquina digital que tinha saído há pouco tempo, só roubaram a máquina. Aí falaram com ele assim, não, você era o coordenador, então você paga a máquina. E eles perderam, né? Fernando. Eu passei muita raiva, mas eu tive o bom senso de seguir a orientação do João Batista, que é o meu colega de turma, que é do CRM, falou o seguinte, Fernando, se for mexer com isso, você vai gastar tempo, vai ter muita raiva, e no final você vai ter que pagar a máquina. Quanto custa essa máquina? Foi R$400. Vai lá no Oi, compra uma máquina e entrega lá. E foi o que eu fiz. Mas o problema é o seguinte, eu era, lá no Amélia Lins, coordenador do centro de estudo. E eu tinha ido para lá antes de aposentar aqui na escola. Eu pedi à congregação que eu doasse uma parte do meu horário de trabalho aqui para ajudar o Gilberto Braga a organizar a residência. Então, eu trabalhei lá 3 anos, depois a congregação falou que já estava bom, eu voltar a dar minha carga horária toda aqui. Mas... foi um período muito produtivo
o serviço lá não tinha nenhum trabalho publicado. E nós, num ano só, nós publicamos, acho, 4 trabalhos na revista da SBOT. E tive a oportunidade também de trabalhar com alunos que pediam para fazer bolsa de iniciação científica. E eu pegava, os 2 meninos do Tiago foram meus bolsistas, né? Foi uma época gostosa. Mas como tudo na vida vai mudando, eu também mudei muita coisa. Eu casei com 41 anos. Aí estava no Hospital das Clínicas, a residência, estava uma coisa que eu já tinha largado mão. E vendo colegas morrer de infarto na sala de cirurgia, eu falei, não quero isso para mim, não. Estava com 2 meninos, 2 filhos. Eu falei, agora eu vou fazer um pouco das coisas que eu gosto. Fiz outro vestibular e formei em Belas Artes. Eu lembro quando você começou a fazer os quadros. Então, a gente vai levando a vida procurando escolher o que está mais confortável para a gente, sem prejudicar ninguém. Mas eu me sinto muito honrado de ter sido convidado para participar dessa reunião aqui. E tenho certeza que o serviço de ortopedia das clínicas vai tornar cada vez mais importante, além dessa importância que ele já tem. E desejo a vocês todos muito sucesso. A gente está completando o tempo aqui. Só queria fazer, a gente não costuma perguntar para a pessoa, para o convidado mais novo, não, Túlio, mas você é uma forma mini disso aqui, né? Você fez a faculdade, residente, hoje é presidente da SBOT MG e tal. Qual que é o seu sentimento em relação a isso, tudo que foi comentado? Fala aí. Bom, eu queria falar primeiro o sentimento que eu tive hoje ao receber todos aqui, né? Acho que eu recebi cada um na entrada da faculdade, e o sentimento, eu fiquei arrepiado quando eu vi o GAN chegando, foi o primeiro que chegou, porque eu não tive contato, né, durante a residência com ele, nem com o Fernando Milton, mas eu sei da importância que eles tiveram no serviço. Então, a gente que vive o Hospital das Clínicas, né, e vivi durante a residência, e estou aí já tem um tempo, já são 17 anos de formado, eu sei da importância de cada um desses nomes. E já durante a residência, no R2, saiu um livro do departamento, Fundamentos de Ortopedia, que tem ilustrações do Fernando Milton. Não sei se você lembra de ter tido algumas ilustrações, de ter participado da edição desse livro, e esse livro até hoje é utilizado na graduação da faculdade. E fui aluno do... fala Cezão, né? Mas o professor César foi aluno dele. Conheci o Breno durante a residência, né? Já no Hemominas, e o amor que ele teve, né, cuidando dos pacientes hemofílicos, e o aprendizado que ele trouxe para nós, né? E depois, como preceptor, eu tive até a oportunidade de tratar alguns pacientes que ele cuidava lá no Hemominas e trazia. Então, para nós é muito significativo isso. E, obviamente, não tem porquê eu falar do professor Marco Antônio, que é a inspiração que eu tenho hoje, né, na vida, meu mentor, como você falou. Mas eu queria deixar aqui um registro, talvez, da turma mais nova, porque eu fui um privilegiado. Eu entrei na residência em 2006 e peguei, talvez, essa fase que o professor estava muito ativo, o professor Marco Antônio, e na SBOT, então ele trouxe muita coisa para o Hospital das Clínicas. Eu peguei vários nomes que ele citou aqui, né, como
Edson Barreto, o Wagner Lemos, Wagner Vieira, quer dizer, era um time muito bom, muito envolvido com a residência, né, e participavam das reuniões. Eu chegava na reunião clínica do Hospital das Clínicas, eram 4 residentes na época, né, e todos os residentes, independente de onde estivesse fazendo estágio, eram obrigados a vir na reunião do Hospital das Clínicas. Então, eram uns 12 residentes. Só podia faltar quando estava de férias. E eu olhava assim, tinha mais de 20 preceptores, todos naquela reunião, e todos nos sabatinando do primeiro caso até o último, e extraindo até a última gota ali de conhecimento, e aquilo foi muito bom para mim, sabe? Então, eu acho que grande parte do que eu consegui hoje foi sendo pressionado e estimulado a ser melhor por essas pessoas. E em 2006, o Hospital das Clínicas assumiu, né, o Hospital Risoleta Neves, que era um hospital de trauma. E quem virou coordenador lá do serviço de ortopedia, o chefe era o Marco Antônio, o professor Marco Antônio, e o coordenador era o Eduardo Nilo, que hoje está em Harvard, né? É o Eduardo Novaes, quem procurar nos artigos aí de quadril de criança, adolescente, é o Eduardo Novaes. E eu me lembro dele fazendo aqui, como preceptor e eu como residente, os primeiros casos de epifisiólise, essas osteotomias, essas coisas, né, que começaram, luxação controlada, acesso de GANs, e ele cobrando da gente a diferença do acesso, que eu cobro até hoje dos residentes, né? E hoje eu tenho a honra de ter sucedido até o Eduardo Novaes, o Zeca, Roberto Bitarães no Risoleta. E é claro que mudou muito assim, a estrutura, né, da residência do Hospital das Clínicas, eu falo em termos de onde os residentes atuam. Infelizmente, e eu já registrei isso em alguns momentos, a gente meio que foi se afastando, sendo afastado do Hospital das Clínicas, não sei, por um crescimento das outras especialidades, né, e questões de dimensionamento de pessoal no bloco, então ele nunca funciona 100%. Então, realmente, eu acho que esse momento, já encerrando, ele é muito importante para que se entenda qual era a importância do Hospital das Clínicas na residência. Quer dizer, a gente vivia lá com 3 salas de cirurgia todos os dias, um volume de cirurgia muito grande, né? E com pessoas, como o professor falou, e eu fui durante um tempo, eu acho que não me lembro até que data, que eram voluntários, né, no serviço. Então, todas essas pessoas que eu citei, e tem N outros que atuavam voluntariamente. Você terminava a residência, era convidado para assumir a escala. Eu assumi a escala que era do Lúcio Biondi. Lúcio Biondi tinha uma escala na segunda-feira e eu assumi a escala dele de joelho. Então, a gente foi assumindo essas escalas, como o César falou, o Davi veio do Túlio Canela. Eu peguei o Túlio Canela, que era um preceptor super atuante. Ele parava o menino o vendedor de picolé na porta ali do Bias Fortes, falava assim: quanto você vende esse carrinho de picolé inteiro aí? Aí ele falava assim: tanto. Ele comprava o carrinho de picolé e distribuía picolé para as crianças do ambulatório ali. Então, são coisas que marcam a gente, né, que talvez hoje a gente não veja com tanta frequência, né, mas realmente foram momentos muito relevantes que eu vivi. E talvez só vale uma questão, já que tem a parte da descontração, eu queria citar 2 coisas. Primeiro, uma pessoa que foi relevante, alguém falou aí do R1, o R2 ensinar para o R1, o R3 ensinar para o R2, mas uma pessoa que contribuiu muito com o serviço de ortopedia, estou falando ensinando os residentes, e que nem médico foi o Jânio, né, ele era o circulante da sala da ortopedia. Claro que tiveram outros, mas o Jânio, ele nos ensinava como que fazia para esterilizar o material no glutaraldeído, essas coisas, e dava a dica do preceptor. Então ele falava assim: olha, hoje o professor Marco Antônio, é bom você conversar com ele não, que ele não está de bom humor.
Aí ele falava, hoje você pode conversar com fulano de tal, porque vai dar certo. E o jeito que cada um gostava que fizesse. Então, eu acho que é uma coisa interessante que ele pegou ao longo, acho que quase 30 anos, que ele ficou no Hospital das Clínicas ou mais, mas ele nos ensinou. E tinha uma pergunta que hoje, talvez os residentes responderiam com honestidade, eu respondi, porque é verdade, mas na minha época de residência, éramos 4, né? Então, eu era o único atleticano da residência. Os outros 3 eram cruzeirenses, mas a gente tinha uma entrevista para fazer a prova de residência, e aí lá no início todo mundo falava assim, ó, a última pergunta da entrevista é para que time que você torce, e tem que responder que é para o Galo, senão você não entra na residência. Então, todo mundo que saiu no dia, o que você respondeu? Não, Galo. E hoje eles são preceptores no Hospital das Clínicas, eu posso falar, o Bruno Flúvio, o Lucas Boixal, o pessoal falar, todos cruzeirenses, só eu que sou atleticano. Né? Então, são coisas assim que eu acho que vale a pena lembrar. Né? Mas eu queria mais agradecer, que eu estou extremamente emocionado por participar, né, e ver todas essas pessoas aqui que contribuíram muito. Né? E eu falo isso sempre, né? Falei isso no encontro do professor Mata Machado, que foi agora recentemente, né? O Cezão e o Breno foram homenageados, inclusive, o Cezão e o Paulo Randall, mas assim, a gente tem o que acontece no mundo hoje na ortopedia, né, em vários locais, quer dizer, o Eduardo Nilo está operando nos Estados Unidos, a gente tem ex-residente em Portugal, a gente teve encontros de ex-residentes, quer dizer, as mãos e o conhecimento que vocês passaram, né, estão atuando no mundo inteiro. Né, então, é muito grande, e eu acho que não é só o serviço do Hospital das Clínicas, mas todos os serviços de ortopedia de Minas Gerais também, né, tem esse papel. Só porque deixou a impressão que talvez a residência hoje seja muito ruim, e eu acho que ela não é. Ela é muito pior do que ela era há alguns anos atrás, pela ausência de profissionais de peso como esses que estão aqui, mas eu acho que ela ainda é uma residência que talvez valha a pena que seja feita. Só para chamar a atenção disso, que eu acho que com a vivência que eu tenho, se eu tivesse que fazer uma prova hoje ainda, eu ia falar, não, eu quero o Hospital das Clínicas. Apesar de todas as dificuldades e de tudo, eu ainda acredito muito nessa instituição. Eu queria só acrescentar, né, porque recentemente eu trabalhei muito nessa questão de validação de residência. São poucas residências que cumprem todos os requisitos, né, que o MEC e a SBOT exigem. Estou falando de fato. E aqui a gente tem, no Hospital das Clínicas, essa possibilidade. Então, se você pergunta, os residentes passam no estágio de neurologia, né, que é obrigatório? Passam, tem. Então, assim, alguém até comentou comigo, um avaliador do MEC, né, falou assim, o de reumatologia, aposto que não tem. Tem. Então, assim, a gente tem realmente uma residência que é completa, né? E assim, as pessoas... A gente está tentando manter a chama acesa, né, professor? Sim, eu acho que muito trabalho do professor Marco Antônio, né? E é claro que existe uma responsabilidade nossa de dar continuidade a isso, né? Puxa a nossa orelha, mas a gente tem essa intenção, né? Vai chegar o momento, mas também... espero que seja daqui muitos e muitos anos, porque ele ainda está tocando bem o barco, né? Então, é por aí. Marco, a gente está chegando no final aqui, então eu só queria passar agora do seu lado para cá. Um comentário final que você queira fazer. Eu queria agradecer à SBOT Minas a oportunidade de poder reunir um grupo tão especial, que é esse que está aqui, para mostrar um pouco do que foi a vida desse Hospital das Clínicas, que é a ideia que começou com o professor Zé Henrique, como disse o Cezão, está aqui olhando para a gente aqui, e que queria agradecer muito a descontração da entrevista, o seu papel, que foi extraordinário. Então, assim, muito obrigado pela oportunidade de poder mostrar um pouco
dessa instituição para a SBOT Minas e para quem queira ver. Obrigado mesmo. Obrigado. Eu também gostaria de agradecer a organização da SBOT Minas e ressaltar que nós temos que ser SBOT, sabe? Eu já fui muito mais SBOT do que eu sou hoje. Talvez por dificuldades próprias minhas, mas cheguei a participar de alguns concursos lá em Campinas como examinador, e eu sempre achei que a SBOT é uma associação muito séria, muito honesta, e para nós é um orgulho participar dela. Cezão. Isso que o Breno falou, ninguém tem dúvida, né? Isso é claro. Bom, agradecer, de praxe, não tem como não, e sentir muito bem voltando à minha casa, que eu fiquei aqui só 41 anos, então foram poucos. Né? E é sempre bom entrar aqui, né? E a turma está aí, né? Um dia nós ainda vamos passar por lá de lá, né? Mas foi muito legal, gostei demais, e vou sair daqui com um dia bem alegre. Obrigado. Fernando. Também quero agradecer o convite de participar dessa reunião. Eu, no começo, eu fiquei sem saber o que eu iria fazer aqui, mas foi muito prazeroso, foi muito bom estar aqui com vocês. Bom, primeira coisa é o seguinte, endossando o que o Breno falou da SBOT, eu acho que a SBOT é uma entidade muito importante, séria e de valor universal. Isso, atitude aí, essa providência aí de colher a história da ortopedia, fazer a história da ortopedia, é motivo de elogio. E, da minha parte, eu, como sobrevivente da ortopedia, sinto muito honrado em ser convidado, ter participado disso aqui, sem saber se fiz alguma coisa de útil. Mas é um prazer participar disso aqui e rever, primeiro, conhecer tudo que eu pensei que fosse outro Túlio, não sabia que era ele, e rever os colegas amigos aí. E relembrar alguns que já foram também, né, que é importante. É isso aí, muito obrigado. Bom, da minha parte foi uma honra, um privilégio, né, estar aqui. Lembrando, foi uma pena que o Marco Antônio, né, Viado, que sempre participou das entrevistas, não pôde estar hoje. Mas muito obrigado, Túlio, por ter convidado novamente, né. E eu acho que isso foi um projeto, né, como você disse, começou na gestão do Robson, de extrema importância. Né, isso para ficar, para mostrar para os mais novos que estão aí. Né, eu falei com o Túlio, com o César antes, né, Túlio, a gente teve depoimentos do Márcio Brahim de Carvalho, teve do Zé Marcos, que recentemente nos deixou, então é muito importante isso, e agradecer enormemente a presença de vocês. Muito obrigado.